Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 16. Lucas, capítulo 16. Evangelho de Lucas, capítulo 16, do versículo 1 em diante. A gente vai ler a parábola que é conhecida como a parábola do mordomo infiel, ou do servo injusto, ou do administrador infiel. Todo mundo achou? Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 1 diz assim: Jesus também disse aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este foi acusado perante ele de esbanjar os seus bens. Então ele o chamou e disse: que é isso que tenho ouvido falar a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois não podes mais ser meu administrador. E disse o administrador a si mesmo: que vou fazer, já que o meu senhor me tira a administração? Para cavar não tenho forças, e tenho vergonha de mendigar. Mas sei o que vou fazer, para que quando for tirado da administração, me recebam em suas casas. Então, chamando cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Ele respondeu: 100 batos de azeite. Disse-lhe então: toma a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Perguntou depois a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 coros de trigo. E disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E aquele senhor elogiou o administrador injusto por ter procedido com astúcia, pois os filhos deste mundo são mais astutos para com a sua geração do que os filhos da luz. Eu vos digo ainda: fazei amigos por meio das riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se não fostes fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? E se não fostes fiéis com o que é alheio, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Verso 14. Os fariseus, que eram gananciosos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Esse texto, ele é um dos textos que nos serve de base para falar sobre uma doutrina bíblica que a gente chama de mordomia cristã. Você já deve ter escutado essa expressão, e muito provavelmente a forma mais comum de falar ou ter ouvido a respeito dessa expressão, mordomia, está relacionada a um tipo de vida mansa, vida boa, uma vida de privilégios. Quando se quer falar a respeito de alguém que vive de uma maneira abastada, uma vida tranquila, uma vida de privilégio, se diz: fulano leva uma vida de mordomia. Fulano leva uma vida tranquila. Que mordomia! Você já escutou isso. Mas quando a gente olha para o contexto bíblico para falar de mordomia, a ideia não passa
por esse viés. O que se quer, o que se pretende quando se fala de mordomia cristã é falar de um tipo de vida consciente que todos os homens devem ter, de que tudo aquilo que eles têm em suas mãos, recursos, trabalho, dinheiro, tudo aquilo que é colocado em suas mãos e que de alguma maneira você é chamado para administrar, tudo isso deve ser administrado de uma maneira sábia, responsável e com essa ideia de que apesar de estar na minha mão, eu não sou o dono. Apesar de ser chamado para administrar aquele bem, apesar de ser, por exemplo, chamado para cuidar, exercer o cuidado com sabedoria, responsabilidade sobre os meios de graça do reino de Deus, dons, talentos, eu não sou o dono de nada disso. Só há um dono, só há um verdadeiro dono, e esse dono é o próprio Deus. Então, Jesus vai contar uma história para ensinar a respeito de que todos nós devemos agir com prudência, responsabilidade, sabedoria, uma vez que somos chamados para vivermos como bons administradores de Deus, administradores fiéis. Agora, existe uma questão muito antiga relacionada a esse texto, uma espécie de incongruência que parece que Jesus está fazendo um elogio a um ato imprudente. Parece que Jesus está elogiando alguém que é desonesto. Parece que Jesus está caindo aqui em contradição, uma vez que ele ensina que todos devem ser fiéis, que todos devem ser sensatos, que o reino de Deus é balizado, deve funcionar a partir da ética do reino. Como que Jesus estaria elogiando um sujeito que tem uma ação de patife? Por quê? Porque ele defrauda o seu senhor, ele está roubando o seu amo. Então, num primeiro olhar, parece que é isso que Jesus está fazendo. E essa ideia foi muito difundida no século IV, mais ou menos, por um cara chamado, ele era um imperador, Juliano o Apóstata. Porque, a fim de descredenciar a ética do reino, o senhor do reino, ele vai tratar de difundir essa ideia. Como é que vocês podem exigir dos outros uma ação ética se, na verdade, o Senhor de suas vidas elogia alguém que age de maneira desonesta, alguém que age de uma maneira totalmente imprudente? Então, por causa disso, há esse tipo de interpretação. Parece que Jesus está propondo uma coisa que é incompatível com o reino de Deus. Mas, na verdade, a única coisa que Jesus quer ensinar aqui é o seguinte, que todo aquele que é chamado para administrar os recursos do reino de Deus devem fazer isso não segundo os seus desejos e planos, mas segundo a vontade do próprio Deus. Ponto. O que ele faz é utilizar um exemplo do cotidiano, muito conhecido daquelas pessoas, para ensinar a respeito dos valores do reino de Deus. Então ele vai começar aí a partir dos versos 1 e 2, apresentando os personagens dessa história. Havia um homem rico que tinha um administrador. Havia um homem rico, havia um homem que possuía bens, que era dono de propriedades, que muito provavelmente arrendava suas terras para que outros cultivassem suas terras e desse cultivo lhe desse retorno. Provavelmente esse homem ficaria ainda mais rico. Era um cara que tinha propriedades, era um cara que tinha recursos, e ele então coloca esses recursos na mão de outras pessoas. Ele escolhe para si alguém que vá representá-lo, alguém que vá cuidar dos seus negócios,
e que aqui é chamado de administrador ou mordomo. Mas um belo dia, notícias desagradáveis chegaram aos ouvidos desse homem. Alguém que se importava com o bem-estar daquele homem decidiu passar uma mensagem para o WhatsApp dele. Olha, as coisas não estão indo bem lá no teu negócio, naquela região, naquele lugar, lá no Recreio. O negócio está indo de mal a pior. Alguém que se importava com aquele homem decide fazer contato com ele e dizer, olha, tem alguma coisa de errado acontecendo ali. A pessoa a quem você constituiu como teu representante não é leal a você. A pessoa que está te representando lá e que está cuidando dos teus negócios é uma pessoa que, quando você vira as costas para ele, ele age de uma maneira que te desonra, ele te engana, ele está te roubando, ele está esbanjando, ele está defraudando você, ele está saqueando o teu negócio. Ele está agindo de maneira infiel, desonesta. E aí, quando ele toma conhecimento disso, ele resolve, então, chamá-lo à sua presença. Eu vou procurar saber o que está acontecendo. E aí diz, então, o versículo de número 2. Então ele o chamou e disse, o que é isso que tem ouvido falar a teu respeito? Me explica. Soube dessa história, decidi chamá-lo para ouvir da tua boca, para saber da tua pessoa, olhando olho no olho, tete a tete, quero que você me explique sobre o que está acontecendo. É verdade o que está acontecendo? E o homem tem que dar todas as explicações. É verdade que você tem feito isso com os meus bens? É verdade que você tem esbanjado, que você tem cuidado de maneira negligente, sendo negligente para comigo? Eu tenho te honrado, eu tenho dado a você coisas que me pertencem para que você cuide, e é dessa maneira que você decide corresponder à minha confiança, a confiança que eu tenho depositado em você? É sendo desleal? Fala a respeito disso. Ele coloca ele contra a parede. Explica isso. É isso que tem ouvido falar a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois não podes mais ser meu administrador. E eu queria chamar sua atenção para um fato aqui curioso. Ele não diz, presta conta que eu vou chamar a polícia, presta conta que eu vou lançar você no cárcere. Ele apenas diz para ele o seguinte, presta conta. Presta conta disso. Você precisa responder sobre o modo como você tem vivido nesses dias, o que você tem feito. Presta contas. E aí, essa é a figura do dono de tudo. Era uma coisa muito comum na Palestina, isso era frequente. O dono das terras estar ausente naquela região e confiar ali seus recursos, seus bens, a alguém, para que esse alguém pudesse então cuidar. Isso era uma coisa comum. Agora a figura do administrador. E eu queria que você pensasse na perspectiva de que estamos falando de alguém que inclusive esse alguém pertence a esse homem. Esse homem rico não é dono tão somente de propriedades, é dono de gente também. A gente está falando de um escravo, de um servo que não possui nada, de um servo que tem tudo em suas mãos, mas ao constatar isso fala, o que eu tenho em minhas mãos não me pertence. Era essa perspectiva que assim que deveria viver um servo. Eu não tenho nada, mas eu cuido de tudo isso, eu delego, eu recolho, eu compartilho, eu dou instruções, tudo em nome do meu Senhor, do meu amo. E ao invés de viver de maneira que o seu Senhor fosse honrado, ele vive uma vida de saqueador.
de esbanjador. A questão do desregrado. Ele acha que vai fazer tudo aquilo e nada vai acontecer. Um belo dia ele é chamado para prestar contas diante do seu Senhor. E aí, disse o administrador a si mesmo: e agora? Ele descobriu: o que eu vou fazer? Já sei que o Senhor vai me tirar da administração. Já sei que vou perder o meu emprego. Já sei que vou perder o meu trabalho. E o que eu vou fazer? Cavar não tenho forças mais, não tenho talvez saúde ou idade, vigor suficiente para ir para o campo e ganhar vida dura no campo. Então, essa alternativa eu risco aqui das minhas opções. Mendigar eu tenho vergonha. Também é uma outra alternativa que não passa pela minha cabeça. E aí vem aquela história: eureka, já sei o que eu vou fazer. Já sei como eu vou me virar. Já sei, já encontrei a solução para o meu dilema. Já sei qual é a solução para a minha crise. E aí diz o texto que ele passa então a procurar as pessoas com quem ele mantinha contato, que deveriam pagar, que deveriam repassar de acordo com o combinado as quantias, os valores, enfim, para que ele então pudesse fazer o seu trabalho e assim honrar o seu Senhor. O texto vai dizer que já sei o que vou fazer, verso 4. Quando eu for tirado da administração, eles vão me receber em suas casas. Como? Chamando cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Respondeu um: 100 batos de azeite. Toma a tua conta, senta-te depressa, escreve 50. Perguntou ao outro: e você, quanto deve? 100 coros de trigo. Toma a tua conta, escreve 80. E aí no verso 8, o senhor daquele administrador infiel o elogiou. E aquele senhor elogiou o administrador injusto por ter procedido com astúcia. O Senhor não está elogiando aquele homem, não há elogio aqui para o modo desonroso desse homem viver, da sua ganância, por ser ele um ladrão, por ser ele desonesto, mas dada a urgência, o imbróglio, o problema no qual ele estava envolvido, o elogio é pelo fato da urgência dele falar: eu preciso fazer alguma coisa para mudar esse quadro, eu preciso fazer alguma coisa para que em algum momento, quando eu não tiver mais condição de me manter sozinho, não me falte provisão. Eu vou, em alguma medida, cooperar com essas pessoas, esperando delas receber também cooperação, no momento em que eu não tiver mais condição de viver sozinho, me bancar, porque eu já sei que do meu trabalho, com esse administrador, com esse senhor, eu não posso mais viver. E aí Jesus vai dizer o seguinte na história: os filhos deste mundo são mais astutos com a sua geração do que os filhos da luz. Ele olha para aquela ação engenhosa, rápida, urgente daquele homem e fala: olha só, tem gente que por muito menos do que aquilo que vocês têm nas mãos. E aí eu queria que você tivesse também em mente que ele está falando num primeiro momento. A gente inicia o texto dizendo que ele fala, a audiência primária dele ou são os discípulos, mas também os fariseus estão aqui e ouvem essa história por tabela, inclusive desdenham, desprezam sobre as palavras de Jesus. E o texto vai dizer que estes eram muito apegados ao dinheiro, eram avarentos,
Então Jesus está dizendo o seguinte: tem gente que por muito menos age com urgência. Imagine vocês, os filhos do mundo deveriam agir com tal urgência, com tal engenhosidade, a fim de levar o evangelho à frente, porque a gente está falando de questões eternas. Então o elogio de Jesus é a prudência do administrador, uma vez que ele se vê em maus lençóis, não a desonestidade dele. Dá para fazer essa distinção? Amém ou não amém? Porque muitas pessoas olham para o texto e falam: gente, mas que contradição, Jesus está dizendo que esse homem é desonesto e elogia esse homem. Não é isso, ele está dizendo o seguinte: quando ele se viu em maus lençóis, ele teve a prudência de dizer: caramba, eu preciso fazer alguma coisa para mudar essa situação. O Senhor elogiou o administrador pela sua astúcia, pela sua sagacidade. E o que ele está dizendo é que nem sempre os filhos da luz agem com a mesma sagacidade e a mesma inteligência para tratar de fins eternos, para tratar de questões do reino de Deus. O problema é que esse homem usou a inteligência dele para o que era mal, que Jesus está dizendo: sejam sábios o suficientes para agir sempre com fidelidade, para agir sempre com prudência, para honrar sempre aquele que colocou em suas mãos recursos que não são seus. Agora imagina você ouvindo aquela história, sendo você um fariseu. Os fariseus tinham a palavra de Deus, os fariseus eram parte do povo de Deus, os fariseus eram pessoas que deveriam ministrar para o bem dos outros. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês deveriam agir com a mesma urgência desse homem, com a mesma prudência desse homem, porque vocês administram coisas que não são suas. A palavra de Deus não é sua, o reino não é seu, a Bíblia não é sua, a igreja não é sua, a família que você tem é recurso que Deus, dádiva que Deus concede a você. Então haja com prudência. É isso que Jesus está dizendo. Se os filhos deste mundo agem rapidamente para reverter suas situações vergonhosas, de calamidade, por causa daquilo que perece, por causa de dinheiro, imagine o que deveriam fazer os filhos da luz. É isso que Jesus está dizendo. Se os homens dessem tanta importância às coisas que têm a ver com suas almas, como dão as que concernem aos seus negócios, ao seu dinheiro, à sua ganância, se eles fizessem isso, dessem mais importância às coisas do alto, viveriam melhor, promoveriam um mundo melhor, se tornariam melhores para si e também para os outros. Por isso que Jesus está fazendo esse elogio. Ele está dizendo para os discípulos: vocês têm que aprender com isso. Se tem gente agindo com urgência por coisa que perece, maior urgência se requer dos filhos da luz, porque eles lidam com questões eternas. Porque toda a sua vida deve ser pautada sobre aquilo, está fundamentada sobre aquilo que é eterno, que é para sempre. Então eu e você somos chamados para gerir com sabedoria todos os recursos que nós temos em nossas mãos, todos os recursos. E o Senhor confiou a cada um de vocês aqui dons, talentos. O Senhor concede a cada um aqui as devidas condições para que você faça algo em nome dele e ele permaneça sendo honrado. Para que cada um o faça e o faça com lealdade, com fidelidade. Jesus está encorajando seus discípulos a agir com prudência, rapidez, urgência, engenhosidade, na hora de usar recursos que não são próprios, que não são seus, mas são recursos da graça do Senhor, compartilhados com cada um de nós.
E por que devemos responder com fidelidade? Porque o que esse texto está ensinando é que todos nós um dia prestaremos contas diante de Deus. Todos. Todos nós um dia seremos chamados a prestar conta diante de Deus. Por isso, eu e você devemos viver como bons administradores, como servos fiéis. Eu e você devemos olhar para o que a gente tem na mão e louvar ao Senhor e dizer: Senhor, é tudo teu. E obrigado por me permitir usufruir daquilo que te pertence. Me dá urgência, sabedoria, sagacidade, inteligência para lidar com tudo isso de uma maneira que o Senhor seja sempre honrado com as minhas ações, com as minhas decisões, com a forma como eu decido aplicar os recursos do reino de Deus na minha vida, na minha casa, na minha igreja, em qualquer lugar que eu esteja. Então, queridos, eu e você somos chamados para viver como bons administradores. Eu ouvi certa vez uma frase que nunca mais esqueci. Não é o fato, a certeza de saber que Deus é bom que deve me fazer agir como alguém que é mau. Ele é bom, então ele entende. Ele é bom, então ele perdoa. Ele é bom, então ele compreende. A gente precisa agir com responsabilidade. A gente precisa viver aquilo que a gente chama de vida com Deus, vida cristã com responsabilidade. Porque um dia todos serão chamados à presença do Senhor de tudo, do único e verdadeiro dono de tudo, e ouvirão da sua própria boca: você pode dizer o que você fez com os recursos que eu coloquei em suas mãos? Você pode dizer como você administrou, não que ele não saiba, mas teremos que dizer para o próprio Deus: Senhor, eu desperdicei. Lembra da parábola dos talentos? É nessa mesma linha. Eu decidi fazer algo, mas você agiu de uma maneira como não é a maneira que eu esperava que fosse. Então responda ao Senhor em fidelidade, sempre, sempre. Use o seu dinheiro para a glória de Deus. Use o seu carro para a glória de Deus. Use aquilo que hoje você enxerga como sendo seu, está na sua mão, mas que no fim das contas pertence ao Senhor, para a glória dEle. Para a glória dEle. Amém?